dia para vocês, sejam bem-vindos. O Jornal da Semana começa agora com notícias de saúde, economia, política e muito mais. Veja os destaques dessa edição. Devendo ir até o hospital, quando foi 5 horas da tarde ele faleceu. Infelizmente, essas ideias legais aí, tem gente que age de má fé. Com a morte do cabo Marivaldo, sobe para 10 o número de policiais militares assassinados no estado de São Paulo apenas este ano. Professores da rede pública não se cansam de denunciar um cotidiano dramático em que a palavra respeito desapareceu do dicionário. Qualquer ácido é perigoso e alguns são inclusive fáceis de adquirir. Eu fiz assim, né? Até então pegou acho que milímetros do meu olho só. Uns falavam mal, outros falavam bem. Elas mesmo começaram a me defender. A gente começa falando sobre dados da educação no Brasil. A organização Todos pela Educação divulgou os principais desafios que devem ser enfrentados para o país avançar na qualidade de ensino. Em muitas cidades, o valor investido por aluno está bem abaixo do considerado satisfatório. Como explicar a um aluno do ensino básico que se ele estuda na rede pública de Buriti, no Maranhão, ele vale R$ 2.900? Mas se ele for matriculado em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, nele serão investidos quase 7 vezes mais. 45% das escolas públicas do país investem menos de R$ 4.300 por ano por aluno, considerado um mínimo aceitável. Problemas de infraestrutura, nós estamos falando de problemas de materiais básicos, do trabalho pedagógico. Sem um patamar mínimo de investimento na educação, né, a gente não consegue prover um básico, né, necessário para que a educação de qualidade aconteça. O relatório da Todos pela Educação também mostra o que sabemos há muito tempo: o pouco valor dado aos mestres. Um professor com nível superior ganha cerca de 70% do salário de um profissional de outra área, com a mesma formação. Um absurdo, na opinião dessa professora da rede pública de São Paulo, que teme ser punida se mostrar o rosto. Para que o professor consiga ter um salário minimamente digno, ele às vezes precisa trabalhar em 3 escolas, 2 escolas. Antes de ser professora, eu trabalhava com vendas. Como vendedora, o meu salário era 3 vezes maior do que é hoje. Se o salário não reconhece formação, atualização, dedicação, o retorno em sala de aula também não é grande coisa. Professores da rede pública não se cansam de denunciar um cotidiano dramático em que a palavra respeito desapareceu do dicionário. Este outro professor lembra os inúmeros casos de agressões nas escolas. É possível perceber como o professor é tratado, feito gado em sala de aula, em algumas unidades escolares. Se você sair da sala de aula sem levar uma surra, você já está saindo do lucro, digamos assim. Em muitos indicadores, a educação brasileira avançou, como no acesso ao ensino fundamental. Mas vários outros não deixam dúvidas de que a nota ainda tem muito a subir. A Polícia de São Paulo vai abrir licitação para a compra de armas. Entre os equipamentos estão pistolas semiautomáticas, fuzis de precisão e metralhadoras. A previsão do governo é de gastar mais de 100 milhões de reais na compra do armamento para a Polícia Militar. Os editais serão lançados no Brasil e no exterior. Os bandidos usam os melhores equipamentos do mundo, compram no contrabando e trazem para cá. E você quer que os policiais aqui se defendam como? Com estilingue? Serão 40 mil pistolas .40, 1.300 fuzis de calibres 5,56 e 7,62 e 2 fuzis para atiradores de elite. O anúncio do governo de São Paulo inclui ainda a compra de 10 metralhadoras. A última vez que a PM paulista comprou esse tipo de armamento foi há mais de 60 anos. Por isso, os especialistas em segurança pública alertam que tão importante quanto a compra é o treinamento dos policiais. Nós podemos comprar o melhor armamento que existe no mundo, e essas armas são fabricadas no exterior. Mas um mínimo de 200 tiros, você não consegue preparar menos que isso um bom policial para trabalhar com esse equipamento.
Essa será a segunda vez que a Polícia de São Paulo abre uma licitação que inclui fabricantes de armas do exterior. A primeira foi porque lotes de pistolas fornecidas pela brasileira Taurus apresentaram um grave defeito. As armas disparavam sozinhas. A promessa é de que o novo armamento seja entregue até o fim do ano que vem. Um cabo da Polícia Militar morreu ao levar um tiro de um ladrão em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Pouco tempo depois, na mesma região, 4 suspeitos foram mortos por policiais militares. As imagens são fortes. Eram 2h30 da tarde quando 2 assaltantes invadem uma casa. Quando os criminosos saem da garagem com o carro da vítima, 2 policiais militares aparecem. Eles nem têm tempo de reagir. O ladrão atira 2 vezes, sai correndo e consegue fugir. Um dos disparos atingiu a cabeça do cabo Marivaldo Camilo Rocha Júnior, de 34 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O outro policial escapou por pouco. Meu filho entrou na garagem e percebeu que era bandido mesmo, que se quiser levar, para levar. O carro da família foi localizado meia hora depois. Policiais militares da rota foram até a região procurar os assassinos do cabo e encontraram. Segundo a polícia, houve troca de tiros e 4 suspeitos foram mortos no mesmo bairro, a 4 quilômetros do local onde o PM foi executado. A vítima reconheceu 2 deles. Os outros 2 já eram bandidos, tinham passagem na polícia, estavam armados, receptação e roubo. E tráfico de drogas. Os 4. David Alves, de 23 anos, baleado e morto nesta rua, e Arthur Nascimento, de 17, morto dentro deste depósito, participaram do roubo. Com a morte do cabo Marivaldo, sobe para 10 o número de policiais militares assassinados no estado de São Paulo apenas este ano. A estatística é da Secretaria da Segurança Pública. Dentre os PMs mortos, 1 era aposentado, 6 estavam de folga e 3 foram executados em serviço. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o ex-presidente Lula preso enquanto não analisa a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Na terça-feira, os ministros negaram 2 pedidos de liberdade do ex-presidente. A retomada do julgamento estava marcada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia já votaram contra a liberdade do ex-presidente. Gilmar Mendes tinha pedido mais tempo para analisar o caso. A defesa alega que o então juiz Sérgio Moro não foi imparcial ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá. A ministra Carmen Lúcia passa a presidir a segunda turma e é o presidente do colegiado que define o que será julgado. No início da tarde, a ministra retirou da pauta de julgamentos este e outro pedido de liberdade do ex-presidente. Pouco antes, a defesa de Lula tinha pedido prioridade na análise do habeas corpus, já que Lula está preso. No último dia 10, em meio à revelação das conversas atribuídas a Sérgio Moro, o ministro Gilmar Mendes devolveu o caso para julgamento. Como esta é a última semana antes do recesso do judiciário, o habeas corpus só deve ser analisado no segundo semestre. Em carta ao ex-ministro Celso Amorim, o ex-presidente Lula comentou os diálogos atribuídos a Moro. Ele escreveu que era um juiz que tinha lado, o lado da acusação. Sérgio Moro cancelou a ida à Câmara dos Deputados, marcada para quarta-feira. Uma nova data ainda não foi definida. Em um áudio enviado a integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, o ministro pediu desculpas por tê-los chamados de tontos em uma das conversas vazadas. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas. Pesquisa Ibope, divulgada essa semana, mostra queda na aprovação do governo Jair Bolsonaro. O levantamento foi encomendado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. O índice de entrevistados que consideram o governo ótimo ou bom caiu de 35% em abril para 32% este mês. A oscilação está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos. 32% consideram o governo regular. Na pesquisa anterior, eram 31%. Já o índice dos que avaliam o governo como ruim ou péssimo subiu, de 27% para 32%. 3% não sabem ou não responderam.
O Ibope ouviu 2.000 pessoas entre os dias 20 e 23 de junho. O nível de confiança é de 95%. Agora, uma imagem que chocou o mundo nessa semana. A de pai e filha mortos, abraçados enquanto tentavam atravessar um rio na divisa entre o México e os Estados Unidos. A triste cena expôs ainda mais a crise migratória na região. Uma cena que virou o símbolo de uma longa crise. De costas, lado a lado, Oscar Martínez, de 25 anos, e Valéria, de 1 ano e 11 meses. A família migrou de El Salvador e vivia num abrigo no México havia 2 meses. Eles decidiram pedir asilo em solo americano. A ponte na fronteira estava fechada e os dois tentaram cruzar o Rio Grande a nado quando foram levados pela força da água e morreram afogados no domingo. A imagem chocante lembrou o caso do menino sírio Alan Kurdi, de 3 anos, encontrado morto numa praia da Turquia em 2015. No Vaticano, o Papa Francisco lamentou as mortes de pai e filha e disse que reza por todos os migrantes. O caso mobilizou também o Congresso americano. Os senadores aprovaram a liberação do equivalente a 18 bilhões de reais para ajuda na fronteira. A legislação é diferente do plano aprovado pela Câmara de maioria democrata. Os congressistas vão precisar alinhar as propostas antes de apresentar a versão final a Donald Trump. O presidente americano ressaltou a importância da ajuda humanitária e culpou a oposição pelas mortes. Trump afirmou que esta não é uma crise fabricada e que as leis para a concessão de asilo precisam ser alteradas com urgência. O chefe do controle de fronteiras do governo Trump pediu demissão após denúncias de maus-tratos a centenas de crianças mantidas num abrigo sem chuveiros, roupas limpas e comida suficiente no Texas. Você vai conhecer agora a história da Juliana. Ela entrou em trabalho de parto e teve o bebê no carro a caminho do hospital. Por sorte, o médico da maternidade estava próximo e deu suporte. A nossa equipe acompanhou tudo de perto e registrou também a superlotação do hospital. Uma surpresa. Uma mãe chega dando à luz dentro de um carro. Olha, o diretor teve que parar a entrevista porque chegou um carro aqui com a mãe dando à luz e o bebê nasceu. O bebê nasceu no carro, o doutor fez o parto. Parto pélvico. Meu Deus, não deu tempo nem de entrar na maternidade. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nasceu no carro, em frente à maternidade. É menino ou é menina? Menino. É um menino? Ele tá bem, né, doutor? Tá ótimo. Meu Deus, que coisa mais linda, olha só. O doutor disse que ele tá bem. Gente, que momento emocionante. Vai sendo levado pelo diretor do hospital para dentro da maternidade para receber os primeiros cuidados. Como é seu nome? Juliana? Como é o nome do teu filho? Enzo Gabriel? Registramos o nascimento do Enzo Gabriel. Você está se sentindo bem, meu amor? Então tá bom. A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que a maternidade que existe desde 2013 realiza atualmente cerca de 4.000 atendimentos por mês, quase 50% a mais do que a capacidade. Isso acontece porque 45% dos pacientes atendidos aqui são de outros municípios da Baixada Fluminense. O desabafo de Mariana é sobre os 14 dias que passou internada após o parto de Ludmila, a caçula de 4 meninas. A mãe teve uma infecção após a cesárea. Pensava nas minhas filhas, o que poderia acontecer comigo naquele hospital, que eu poderia não sair viva dali, entendeu? Deixar minhas filhas com os outros. Muito ruim. O marido da cuidadora registrou em fotos e vídeos mofo nas paredes e superlotação. A situação das mães aí com criança, tá? Isso é um absurdo, não pode acontecer. Esses 14 dias foi os piores 14 dias da minha vida. A superlotação é um problema muito sério, porque na realidade é o único, hoje, maternidade municipal da Baixada Fluminense. Hoje nós temos em torno de 300 leitos para atender uma população de 3.500.000. Há cerca de 2 meses, uma menina morreu após cair em uma poça de gasolina na Baixada Fluminense. Você se lembra deste caso?
Pois é, investigações apontaram que a mãe e o avô da garota eram integrantes do bando que furtava combustível na região. Uma conclusão inesperada. Para a polícia, Fernanda Pacheco e Antônio Martins da Silva, mãe e avô da vítima, eram olheiros da quadrilha responsável pelo furto de combustível. Ela fazia a vigilância, né, para informar a organização criminosa acerca da aproximação de vigilantes da Petrobras e da polícia. O roubo aconteceu na madrugada do dia 26 de abril na Baixada Fluminense. Ana Cristina Pacheco, de 9 anos, teve queimaduras em 80% do corpo, depois de cair numa poça de gasolina que vazou de um duto perfurado pelos criminosos. Ela ficou internada por quase um mês, mas não resistiu aos ferimentos. Na época, a mãe falou com a imprensa. Teve um dia que ela falou assim pra mim: mamãe, eu sei que dói você, mas eu não aguento mais. Fernanda chegou a contar em depoimento que na hora do acidente estava em casa com a família. Mas as investigações mostraram que a mulher deixou a filha sozinha para ajudar no fogo. Foram os bombeiros que encontraram Ana Cristina na poça de gasolina. A mãe e o avô da menina vão responder em liberdade por 5 crimes, entre eles homicídio qualificado. Quando eu cheguei na porta dos fundos da minha casa, eu escutei os disparos só. Aí quando eu cheguei lá, ela já estava sem vida, já, no chão. E ele não deveria nem estar armado na festa para criança. Porque, meu Deus, o que mais tinha ali era criança, mãe que tem no colo. Ele estava armado o tempo todo. Matou como se fosse um animal. Pior do que isso ainda. Nenhum animal não merece morrer do jeito que ela morreu. Na frente de todo mundo que estava aqui. Essa é uma história real, que vai ser contada por 3 pessoas que viram de perto um crime cruel. Por medo, elas vão permanecer no anonimato. Estamos em 7 Barras, interior de São Paulo, cidade de pouco mais de 13 mil habitantes, a 220 quilômetros da capital paulista. A economia do município gira em torno da agricultura, sobretudo da plantação de banana e de palmito, onde trabalhava a personagem principal dessa reportagem. Vanderleia Inácio dos Santos, de 25 anos, casada, mãe de 4 filhos, um de 8, de 6, de 3 e outro de 10 meses. Essa aqui é a casa que a Vanderleia morava há mais ou menos 2 meses. Ela alugou o imóvel para ficar perto da família. Era tida por todos como uma mulher dedicada ao trabalho, desde os 16 anos, na luta, junto com o marido, para sustentar os filhos. Acordava todos os dias, às 6 da manhã, aprontava as crianças e levava para a escola, e depois ia trabalhar numa plantação de palmito. Levava marmita e almoçava por lá mesmo. Voltava por volta das 3, 4 horas da tarde para casa para fazer o trabalho do lar. O sonho dela era construir uma casa maior e sair do aluguel. Ela era só muito boa de coração. Ela era humilde, mas ela tirava dela para ajudar o próximo. Ela me ajudou muito também, não só eu também. Ela ajudava, ela... Agora acabou, né? Vanderleia decidiu unir a vila. Preparou uma festa que seria inesquecível. Era a primeira que o povo veria por aquelas bandas em muito tempo. Ela estava feliz, querendo... Ela ficava falando que ia dar isso, dava que me dava, bem combinado, era pra... Cada um que fosse vir na festa trazer um prato, né? Aí começou, né, a pescaria, as crianças brincando, tinha mais criança, né? Era pra mais criança, né? Mas 30, 40 crianças. Tinha muita criança aqui, né, bastante criança nesse lugar. A cena do crime permanece praticamente intacta. Uma festa junina pela metade. Aqui era a pescaria, onde as crianças se divertiam, se aventuravam, tentando pegar um peixe para ganhar uma bola. Crianças de 6, 7, 8 anos de idade. Aqui estão as cadeiras, encostadas ainda
na parede da lanchonete. E do lado de cá, a mesa, onde as pessoas vinham para pegar os doces, pipoca, canjica e o bolo. A festa junina da Vila Fagundes tinha acabado de começar. Não fazia nem uma hora que a fogueira estava acesa. E as pessoas estavam aqui se divertindo, conversando, quando um crime brutal acabou com a festa. Todo mundo dando risada, brincando. Aí chegou a parte da turma, fomos só pedir já canjica, bolo. Aí fomos servir. Na mesma festa estava Nelson de Oliveira Bueno, de 47 anos, o assassino. Ele é encarregado de uma fazenda da região. Começou porque meu irmão ofereceu um pedaço de bolo para a esposa dele e ela falou não. Obrigado, né? Isso. E ele já tava olhando pra meu irmão com a cara assim de raiva. Não sei o porquê. E foi que ele fez um comentário, né? Não come essa porcaria que eu te falo coisa melhor, que ela se ofendeu. Aí minha irmã disse assim, você tá ofendendo o bolo que nós fez, e nisso gerou uma discussão. Ele já deu de levantar, com a mão na cintura. Aí os dois ficou discutindo, nem encostou no outro, nada. Nisso ele pediu a conta pra ir embora, mas quando ele chegou bem aqui no meio do caminho, ele mirou a arma pra todo mundo que tava ali. Nisso, a minha irmã acho que não viu ele fazendo esse sinal, foi atrás. Aí foi na hora que foi tudo de repente, foi tudo rápido, e 3 tiros. Aí quando eu corri, já ela tava servindo. Vanderleia foi executada com um tiro no peito, um tiro na boca e outro na testa. As crianças vinham me pedir socorro, a filhinha dela, o bebê dela chorando, ficou chorando. Os filhos dela estão gritando, mataram minha mãe. Fiquei em choque. Tava todo mundo no desespero, tinha gente correndo, se escondendo. As crianças estavam todas espalhadas. Eu procurei meu filho tinha sumido. Foi um terror. Nelson fugiu logo após o crime. Ficou foragido por 2 dias. Depois se apresentou na delegacia da cidade, acompanhado de um advogado. Prestou depoimento, mas foi liberado em seguida. O delegado que acompanha o caso não quis dar entrevista, mas contou que Nelson fugiu do flagrante e que a prisão só poderia ser feita após a justiça acatar o pedido. Na frente de todo mundo que estava aqui. Aí o delegado ainda fala que tem que fugir do flagrante. Ele matou a pessoa no meio de umas 40 pessoas, tudo vendo. Desde então, esta é uma vila que não dorme. Vive com medo, dia e noite. Tá solto por aí, né? Isso dá medo também dele voltar, porque ele pontou arma pra várias pessoas ali. Na hora, nem vai saber se um pai vai voltar, né? Eu tenho filho pra cuidar, tenho 2 filhos, também tenho um bebê, a menina. Eu vejo o carro, já saio correndo, já não consigo. Pra sair na rua eu não consigo, eu tenho medo. Ver armado com a festa, destruiu a vida de todo mundo, destruiu. Ninguém consegue viver mais. Ninguém dorme, todo mundo com medo, tem gente querendo ir embora daqui. Que mora aqui há anos, nunca teve isso. Os 4 filhos de Vanderleia estão sendo cuidados pela avó, ainda traumatizados com a brutalidade da morte da mãe. Tirou a vida dela e acabou com a vida nossa também, porque a minha sobrinha, toda noite ela chora, ela quer a mãe. O meu sobrinho tem 10 meses, ele mamava no peito, mas agora tá na mamadeira, tá com medo, e é difícil, ele sente falta dela. Um motivo fútil, um crime difícil de acreditar, numa festa que não chegou a acontecer. Uma vida que acabou aos 25 anos de idade. Ela cansava de falar pra mim que o sonho dela falava, um dia eu chego lá. Um dia eu vou ter minha casa, minhas coisas. Para meus filhos. Agora acabou o sonho dela. A polícia segue investigando os ataques com ácido que vem aterrorizando muita gente em Porto Alegre. 5 pessoas sofreram queimaduras. O repórter Glauco Paza conversou com especialistas para saber o que deve ser feito quando alguém é atingido por algum produto químico. Vítimas machucadas e apavoradas. Um homem num carro branco e uma substância altamente agressiva.
É o enredo que está preocupando a população da zona sul da capital e a polícia. As consequências são queimaduras graves e até a roupa fica danificada. Pelo menos 4 mulheres e um homem foram atacados. Essa vítima, por pouco, não perdeu a visão de um dos olhos. Eu fiz assim, né? Até então pegou acho que milímetros do meu olho, só o resto foi onde pegou. É uma queimadura grave, né? E assim, comprometimento de rosto, praticamente 50% do rosto queimado. Então é uma queimadura bem extensa e que talvez vá trazer algum comprometimento de cicatriz, de marca para essas pessoas que estão sofrendo isso. A polícia ainda busca identificar o responsável e o que motivou a ação. Já os especialistas garantem que qualquer ácido é perigoso e alguns são inclusive fáceis de adquirir. Neste teste, o papel é como se fosse a pele. Em segundos, o ácido corrói, queima o material. Pode, inclusive, penetrar nas camadas mais profundas, né? Então, assim, mesmo em quantidades muito pequenas. Uma gotinha já pode provocar um efeito bastante agressivo. A recomendação em caso de queimadura é sempre lavar a região com água corrente. Recomendado é lavar abundantemente a área, né? Evitar tocar na região, mas lavar com bastante líquido, água fria de preferência. Matheus von Rondon, assessor especial do ministro do Turismo, foi preso em Brasília. A empresa que ele tinha recebeu R$32 mil de 4 candidatas do PSL de Minas Gerais, suspeitas de terem sido usadas como laranjas pelo partido na campanha do ano passado. Marcelo Álvaro Antônio, atual ministro do Turismo, era presidente do PSL no estado. Desde o começo do ano, a Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral investigam desvio de dinheiro do fundo eleitoral para bancar candidaturas de fachada. Em nota, o Ministério do Turismo afirmou que não há qualquer relação entre a investigação e as funções desempenhadas por Matheus von Rondon. Outros 2 ex-assessores do ministro também foram presos. Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho, e Raisander Souza de Paula. Eles são suspeitos de cobrar das candidatas a devolução do dinheiro público do fundo partidário e eleitoral repassado a elas. Para o PSL, a investigação é seletiva e visa atingir o partido do presidente Jair Bolsonaro. Em 2 depoimentos à Polícia Federal, a deputada Alê Silva, eleita pelo PSL de Minas Gerais, disse que era o ministro do Turismo quem estava à frente do suposto esquema de candidaturas laranjas do partido. Ela, que também afirma ter sido ameaçada de morte por Marcelo Álvaro Antônio, pediu hoje reforço na segurança pessoal e da família após as prisões. A informação foi dada em primeira mão ao SBT pela própria deputada. Eu realmente fiquei com medo. Hoje pela manhã, logo que eu vi... Desculpa, eu me emociono porque é muito difícil. Logo que vi a notícia, eu fiquei com medo. Fizemos já contato via ofício com o governador de Minas Gerais, pedindo reforço para mim e para minha família na base. Segundo a deputada, a nomeação de Matheus von Rondon como assessor especial do ministro tem um único objetivo: blindagem. Não tem outra razão. Blindagem. Em Porto Alegre, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou as prisões dos assessores do ministro. Se houver alguma culpabilidade dele nesse processo, o presidente não vai ter nenhuma dúvida em substituí-lo. Jair Bolsonaro participou da cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Na chegada ao Japão, o presidente rebateu as críticas da chanceler alemã Angela Merkel sobre o desmatamento no Brasil. O fim de junho trouxe a chuva e muitas autoridades para Osaka, a 3ª maior cidade do Japão. O esquema de segurança sem precedentes, com mais de 30 mil policiais, é por causa deles, líderes dos 20 países mais industrializados do mundo. A tensão dos norte-americanos com o Irã e a guerra comercial entre Estados Unidos e China vão dominar boa parte das conversas. De crítico dos chineses, o governo Bolsonaro caminha para uma posição mais pragmática com nossos principais parceiros comerciais. Em Osaka, o presidente se encontrará pela primeira vez com seu colega Xi Jinping. No hotel onde está hospedado, Jair Bolsonaro disse que o Brasil vai dar exemplo para a Alemanha. A indústria deles continua sendo fóssil, grande parte do carvão e a nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco.
O Prêmio do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. Foi uma resposta à declaração de Angela Merkel, que quer se encontrar com Bolsonaro para discutir a questão ambiental brasileira, que ela considera dramática. O Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente no mundo. Quem tem moral para falar da preservação do meio ambiente no Brasil? Esses países que criticam vão procurar sua turma. Exercer o seu poder de influência e convencimento é um dos principais desafios de Jair Bolsonaro em seu primeiro G20. Bolsonaro não quis comentar a notícia que se espalhou pelo mundo da prisão do segundo sargento Manuel Silva Rodrigues, que transportava cocaína em um dos aviões da presidência. Podia não ter acontecido, né? Foi uma falta de sorte de acontecer exatamente na hora do evento mundial e acaba tendo uma repercussão mundial que poderia não ter tido, né? Mas foi um fato muito desagradável para todo mundo. Antes de se tornar diretor-geral de uma empresa, José Roberto enfrentou o desemprego. Eu já estava beirando os 50 anos e você vai fazer um processo seletivo. Quando você vai passando das fases, chega na fase final, você se depara com 2 jovens de 20, 21 anos. Em 5 anos, foi demitido 2 vezes. Teve que encarar uma função inferior com salário menor. Desde que seja um trabalho digno, honesto, para mim vale a pena. Segundo uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento com mais de 2.000 pessoas em todo o país, 80% dos entrevistados aceitariam um cargo inferior para voltar ao mercado. Mais de 70% também concordariam com um salário menor. Num país com mais de 13 milhões de desempregados, o desespero leva muita gente a pensar inclusive em mudar de carreira, como disseram ainda 86% dos entrevistados. Mas especialistas ponderam: estar empregado não pode ser a única motivação na hora de aceitar uma vaga. Quando a gente está sob a pressão de uma entrevista, você pode aceitar um cargo inferior, com um salário inferior, em uma região muito longe da que você mora, tirando parte da sua qualidade de vida, e a uma área diferente, a gente também não recomenda. Em maio, foram criadas pouco mais de 32.000 vagas com carteira assinada, segundo o Ministério da Economia, quase 100.000 a menos em relação ao mês anterior. Na comparação com maio do ano passado, também houve queda. Os setores que mais demitiram foram o comércio e a indústria de transformação. Cláudia entrou em depressão depois de ser dispensada da empresa onde trabalhou durante 14 anos. Com o apoio da família e dos amigos, deu a volta por cima. Criou um site para ajudar outras pessoas a conseguirem emprego. Eu ainda preciso buscar uma parte financeira, mas que eu acho que ela vem com o tempo. Vou seguindo, eu acredito. Pelo segundo ano consecutivo, o jornalismo do SBT vai participar do Comprova, um projeto colaborativo de veículos de mídia para combater a desinformação. A continuação dessa parceria contra as fake news foi anunciada em São Paulo, no Congresso da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A luta contra a desinformação. O Comprova 2.0 reúne 24 redações de imprensa de todo o país, inclusive a do SBT, num trabalho colaborativo para a checagem de fatos. O objetivo é combater a disseminação de mentiras, as fake news, que correm pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Temas, por exemplo, como a questão da vacina, temas relativos à educação, meio ambiente, onde a gente está vendo também crescer a desinformação. O Comprova já esteve no ar durante 12 semanas em 2018. A pesquisadora inglesa Claire Wardle, da iniciativa First Draft, ajudou a implementar o Comprova no Brasil. Agora queremos alcançar mais público em todos os estados, diz ela. Os resultados superam as expectativas. Uma pesquisa mostrou que de cada 4 brasileiros com acesso à internet, 1 já ouviu falar no Comprova. E dentro deste grupo, 40% dos entrevistados afirmaram que usaram os esclarecimentos feitos pelo projeto para ajudar a decidir o voto nas últimas eleições. A gente desmentiu muita coisa. A nossa ideia era tentar ajudar a população a ter um ecossistema informativo menos poluído. Na abertura do Congresso, o ex-ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, falou sobre sua saída do Planalto. Ele disse que foi vítima de notícias falsas e criticou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O
medíocre, comportamento de gangue. Aquilo é uma coisa montada, mal feita, né? Para criar um fato ali para pressionar o presidente a demitir. A assessoria do Palácio do Planalto não quis comentar as declarações do general Santos Cruz. Durante 4 horas, bandidos circularam pelas ruas do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, roubando quem viam pela frente. Botou o revólver na nossa cabeça, mandaram passar o celular, mandou a gente virar de costa. A gente virou de costas para não ver o rosto deles, né? 18 pessoas tiveram celulares e objetos levados. Um dos ataques acontecia nesse ponto de ônibus, quando 2 policiais militares que estavam próximos dali foram avisados sobre o arrastão. Eram 4 ladrões em 2 motocicletas. Pegos em flagrante, eles trocaram tiros com os PMs e passaram a ser perseguidos pelo bairro. A viatura onde estava o soldado Vitor Farias foi chamada para dar apoio e aqui nessa rua houve um novo confronto. Os policiais conseguiram derrubar uma das motos, mas um dos assaltantes que estava em outra motocicleta furou o bloqueio e atirou 3 vezes. Um dos disparos atingiu a cabeça do soldado. Farias chegou a ser levado para esse hospital, mas não resistiu. 3 bandidos acabaram presos. Qual que era essa caminhada sua aí? Roubar a moto. Segundo a polícia, o homem que matou o soldado Farias é Alan de Souza Martins, de 18 anos. Vitor Farias tinha 33 anos, 3 deles dedicados à polícia militar. O soldado era casado e deixa 7 filhos. O corpo dele foi enterrado em Santos, no litoral paulista. A gente está assim, né, bem triste com essa situação, mas sabendo que o sonho dele foi realizado. Ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, que era ser policial militar. Câmeras de segurança mostram mãe e filha carregando o porta-malas do carro com fraldas geriátricas que seriam doadas. O empresário Dárcio Castelli Júnior, de 46 anos, dono de uma construtora, está no banco do motorista. 2 homens em 2 motos aparecem. Um deles atira na cabeça do empresário e os 2 fogem. Só vi pá. Quando eu vi o pai, eu olhei. Quando eu olhei, eu vi tava a mãe e a filha, que a moça, gritando, correndo, socorro, socorro, e gritava socorro. O empresário foi levado para um hospital e passou por uma cirurgia. Moradores acreditaram, num primeiro momento, em uma tentativa de assalto. Mas quando a polícia conseguiu as imagens, tudo mudou. A possibilidade de uma tentativa de homicídio. Não teria dado tempo de uma exigência de valor. A polícia deve aguardar alguns dias para tomar o depoimento de parentes de Dárcio Castelli Júnior. Informalmente, eles já disseram aos investigadores que o empresário não tinha inimigos nem vinha recebendo ameaças. A filha dele, que testemunhou o crime, aceitou falar pelo telefone. O meu pai era muito querido, ele é construtor na região, ele tem amizade com muita gente. Os policiais buscam mais imagens de câmeras da região. Alguns detalhes já chamaram a atenção. As motos usadas eram novas e os criminosos estavam bem vestidos. No enterro da jovem, a dor de parentes e amigos. O sentimento de dor, moço. A gente não queria que ninguém passasse por isso. É um vazio que fica. Levei 33 anos para ter minha única filha. Luísa do Nascimento Braga tinha 25 anos e estudava Ciências Sociais na Universidade Estadual do Rio e Cinema na PUC. Ela foi encontrada morta no sábado, no último andar deste prédio em Jacarepaguá, na Zona Oeste, no apartamento do namorado. Segundo a polícia, Luísa estava seminua e havia uma poça de sangue perto da cabeça da jovem. De acordo com a família de Luísa, o rapaz entrou em contato com o dono do imóvel na semana passada e disse que precisava viajar com urgência. Depois disso, ele desativou as redes sociais e não foi mais visto, o que levantou as suspeitas dos parentes da universitária. Ele falou que o Bruno ligou entre terça ou quarta-feira, falando que ele tinha que fazer uma viagem de imediato, que ele estava com dinheiro do aluguel, mas ele não podia pagar no momento. A gente não tem a menor dúvida de porque ele teve o último contato com ela, vivia com ela. O namorado de Luísa está sendo procurado pela Divisão de Homicídios para prestar depoimento.
Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso. A gente só espera a justiça das autoridades para que não venha acontecer com outras famílias. Só quero que ele pague pelo que ele fez, porque tudo indica que foi ele que fez isso. O transporte alternativo, como bicicletas e patinetes compartilhados, vieram para facilitar o deslocamento da população. O problema é que eles também viraram alvos da criminalidade. Pode parecer estranho, de repente, encontrar uma bicicleta assim, no meio do nada. Andar mais um pouco e lá está outra. Essa é a ideia. Bicicletas e patinetes espalhados pela cidade. Você aluga pelo aplicativo e depois de usar, deixa em outro ponto. Mas o que era para ser compartilhado virou alvo dos ladrões. Este rapaz de boné tenta quebrar a trava de segurança de um patinete. Não consegue. Pega uma faca. Sem se incomodar com a presença de várias testemunhas, vai cortando. Em poucos segundos, ainda comemora. Nesse outro vídeo, um homem com 33 passagens pela polícia foi flagrado em uma bicicleta que também estava com a trava violada. Muitas sendo furtadas, muitos patinetes sendo quebrados, danificados. A maioria por moradores de rua que pensam ali que pode furtar aquele equipamento e trocar por droga. Quem está mal intencionado e quer levar um desses para casa, é melhor pensar duas vezes. Cada equipamento é rastreado por GPS. Assim que alguém tenta burlar a segurança, a empresa fica sabendo e aciona a polícia. Em um dos casos, o ladrão não conseguiu quebrar a trava, levou a bicicleta dentro do ônibus e foi pego. Vai se dar mal, porque o GPS ele não vai parar de funcionar. Ele está dentro do patinete, ele é super preciso e a gente consegue achar ele, mesmo em uma localidade super distante. Para não perder a vaga do carro, espaço disputado por aqui, quando o Felipe precisa resolver alguma coisa perto do trabalho, pega uma bicicleta. Infelizmente, essas ideias legais aí, tem gente que age de má fé para atrapalhar a vida de quem está querendo Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de vítimas de escorpiões na região sudeste cresceu 82%. Só no estado de São Paulo foram registrados quase 11 mil casos nos primeiros meses do ano. Parecia um pesadelo. Eram 3 horas da manhã quando Angelita acordou assustada. Eu senti alguma coisa andar em cima do meu braço. Aí, nisso que eu senti, eu dei um tapa bem forte e aí eu já senti a dor. Tá aí a causa da dor. E esse não foi o único escorpião que ela e o marido encontraram. Meu esposo encontrou um grande dentro da cozinha também. Aí ele matou. Eu saindo para trabalhar, encontrei um de frente à porta ali do elevador. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 2015 e 2018, a quantidade de acidentes com escorpiões saltou de 86 mil para mais de 145 mil. A região sudeste é a que concentra o maior número de registros, quase 70 mil. No estado de São Paulo, o número de casos dobrou. De janeiro a maio deste ano, a Secretaria da Saúde registrou quase 11 mil casos. 4 pessoas morreram. Entre as causas da infestação de escorpiões estão o aumento do lixo acumulado em terrenos baldios e as altas temperaturas. Como tem feito calor mesmo no inverno, esse especialista em pragas urbanas alerta que é bom tomar cuidado o tempo todo. Primeiramente, não deixar a louça amanhecida do dia para a noite na pia da sua cozinha, acondicionar muito bem o lixo, não deixar aquele resíduo que sai do lixo na lixeira, utilizar telas nos locais onde tem incidência de escorpião, telas nos ralos. Alguns fatores contribuem para que a picada seja fatal. Na cabeça e no peito, a ferroada é mais perigosa. Crianças com até 3 anos e idosos correm mais risco. E quanto mais tempo o escorpião ficar sem se alimentar, mais concentrado é o veneno. Quem já viveu essa experiência fica assim, com um olho na casa e o outro à procura do inimigo. Preocupante isso aí. Porque de repente poderia ter sido meu filho, né? A gente fica assustado com isso. Agora a gente fala sobre um grave problema ambiental em Belém. Sem saber para onde mandar o lixo da cidade, até o fim do ano, a prefeitura decretou emergência sanitária. O aterro que atende a região metropolitana pode parar de funcionar. Desde a escolha do local para receber os resíduos, há 4 anos, não houve consenso. Os moradores da cidade de Marituba não pararam de reclamar. Falta de ar, canseira, né? Fadiga, até de eu estar falando mesmo. Eu sinto muita coisa e
prejudica até o estômago, porque na hora da alimentação da gente vem aquele odor, você não consegue comer. Os nossos clientes acham que está contaminada a nossa verdura pelo lixão, né? Pelo odor que nós sentimos. Aí fica difícil de nós vender. Mas não foi por causa das reclamações que a empresa decidiu fechar o aterro. A justificativa foi a de que não havia mais capacidade para acomodar lixo. A gerência também apontou falta de pagamento da prefeitura. No final de maio, a Justiça determinou que a empresa administradora do aterro recebesse os resíduos por mais 4 meses. Mas a Prefeitura de Belém acusa a concessionária de não cumprir a determinação. Estaria havendo uma demora proposital no recebimento do lixo e suspensão do trabalho durante a madrugada. A gente está pedindo, através até do decreto de emergência, a possibilidade de uma ampliação da operação do aterro sanitário de Marituba. A empresa nega irregularidades e promete brigar na justiça contra a ampliação. Em meio a essa disputa, os moradores reclamam de uma situação nada agradável. Não tem coleta, está tudo sujo a cidade. Se você é acostumado a viajar de avião, já deve ter percebido que o valor das passagens está mais salgado. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu essa semana a concessão da Avianca Brasil. Desde que a companhia pediu recuperação judicial em dezembro, o preço das passagens aéreas subiu mais de 30%. Quem viaja de avião já percebeu. Deu uma aumentada boa, assim, uns 30%. Está mais caro mesmo. Apesar da cobrança extra pelas bagagens, a ANAC registrou um aumento médio de mais de 30% na tarifa aérea na comparação entre janeiro e abril deste ano, com o mesmo período do ano passado. Essa viagem que eu tô fazendo, ano passado, eu paguei em torno de 400, 500, até 600 reais quando eu comprava a passagem mais próxima. Agora me custou 1.900 reais. Em alguns trechos, como o Rio-São Paulo, o valor médio da passagem mais que dobrou. Passageiros se viram obrigados a pagar pelo percurso uma média de R$ 380, quando há um ano pagavam cerca de R$ 180. E para os especialistas, este aumento não tem relação nem com a alta do dólar, nem com o aumento do combustível. O dólar subiu, o preço do querosene também ficou mais alto, mas para este professor de finanças da USP, o motivo é a velha lei da oferta e da procura. Com a suspensão dos voos da Avianca, as viagens aéreas pelo Brasil ficaram restritas a 3 companhias aéreas. Você tem uma demanda maior, uma procura maior, e a oferta ficou limitada. Por quê? Porque o outro agente que estava atuando no mercado, que representa quase 15% do mercado, está saindo. Para um céu menos nublado, com mais possibilidades boas de voo, é preciso aumentar a concorrência. Até lá! Tem que escolher um lugar e ir, depois acalmar um pouquinho e ir de novo, senão o bolso não aguenta. Na fuga, o bando entrou em confronto com a polícia. Houve um intenso tiroteio pelas ruas da cidade, que durou cerca de 2 horas. Os bandidos estavam armados com fuzis e uma metralhadora. Cheio de tiro aí nessas paredes, arrebentaram os vidros, tudo, tá tudo arrebentado. Eram 25 assaltantes. Eles estavam em 12 carros. A quadrilha bloqueou diversas ruas da cidade para dificultar a ação da polícia. 2 pessoas foram atingidas por tiros. Uma delas foi uma jovem de 22 anos, que foi ferida na cabeça. Ela está hospitalizada em estado grave. O bando fez um homem refém, que foi usado como escudo humano. Depois foi liberado. As forças de segurança montaram barricadas na BR-262, que liga Uberaba à cidade de Araxá. 10 bandidos foram presos. Os demais integrantes da quadrilha escaparam. No caminho, chegaram a fazer uma família refém, mas as pessoas logo foram liberadas. O vendedor Renato Pisani Alves, de 39 anos, foi indiciado por 2 tentativas de homicídio. Ele baleou 2 policiais militares em um condomínio na zona sul da capital paulista. A confusão começou por causa de um negócio desfeito. Renato comprou um carro de um homem que mora na região, mas depois de alguns dias
começou a reclamar de problemas com o veículo e pediu o dinheiro de volta. Após muita insistência, o empresário que havia vendido o carro resolveu buscar o veículo e desfazer o negócio. Mas quando chegou, percebeu que o carro estava batido. Foi quando começou a discussão. A esposa do empresário ligou para a polícia. Irritado, Renato resolveu entrar no prédio. No caminho, ele cruzou com o pai, que pediu para que o filho se acalmasse. Mas Renato não deu ouvidos e da sacada do apartamento fez vários disparos. O empresário, que prefere não se identificar, acredita que ele era o alvo dos tiros. Ele começou a dar os tiros lá de cima, para a minha direção, e acabou pegando os dois policiais. Essa noite não dormi em casa. Eu não sei o que o cara é capaz. Os disparos atingiram os PMs Bruno da Costa no braço esquerdo e Marcos Vinícius de Oliveira no ombro direito. A polícia cercou o prédio, mas Renato conseguiu fugir. Os meus netos avisaram que tinham ouvido tiro. Logo em seguida, tocou a campainha, era a polícia dizendo que ia para a gente sair do apartamento, que eles iam fazer uma revista, porque iam procurar quem tinha atirado. Renato Pisani Alves tem passagens pela polícia. Em 2013, ele foi preso em uma rodovia com uma porção de cocaína, uma munição de fuzil e uma pistola calibre 380. A arma era dele, tinha registro, mas o vendedor não tinha autorização para andar com ela nas ruas. Crimes de agressão e disparo de arma de fogo também estão na ficha de antecedentes dele. Nós podemos classificá-lo como indivíduo com uma personalidade deformada, cuja prisão é imprescindível na nossa polícia. Na memória, lembranças de uma época difícil. Usava maconha, usava cocaína, bebia, lança perfume. Foram 14 anos usando drogas, mas a situação ficou ainda pior quando o crack entrou na história. Ele tirou bastante minha felicidade, espontaneidade, expectativa de vida. Eu vivia para usar e usava para viver. É a triste realidade de muita gente. Um relatório da Organização das Nações Unidas aponta que mais de 270 milhões de pessoas usaram drogas em 2017, o que corresponde a mais de 5% da população entre 15 e 64 anos de idade. O número de usuários cresceu 30% em 8 anos. Em particular no Brasil, se centraram muito mais na repressão ao tráfico e se preocuparam um pouco com a questão do tratamento e da atenção dos usuários, que é igualmente importante para que se tenha uma resposta adequada para o problema. O relatório traz outro dado que também preocupa. Hoje, 35 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtornos causados pelo consumo de drogas, mas apenas 1 em cada 7 usuários recebe tratamento em clínicas e em moradias assistidas, como essa aqui. O fundador, com muita luta, conseguiu vencer o vício. Não digo que todos serão dependentes químicos, mas pode acontecer. Você quer testar? É uma roleta russa. A campanha contra as drogas, lançada pelo governo de São Paulo, contou com o apoio do SBT do Bem, o público-alvo, crianças e adolescentes. Às vezes a pessoa quer sair dessa e você pode ser a pessoa que dá um conselho. Mostrar para eles aqui, numa campanha como essa, que eles têm que fazer as escolhas certas. Mostrar para eles que nós acreditamos nos jovens, que nós precisamos dos nossos jovens. Marli perdeu a irmã para as drogas. A droga rouba a esperança da família e a droga rouba o futuro das pessoas. Uma prova de que esse pode ser um caminho sem volta. Um dado alarmante. O estado de São Paulo registrou de janeiro a maio deste ano uma média de 34 estupros por dia. Para tentar esclarecer esses casos, o Instituto de Criminalística está investindo em um banco de DNA para identificar presos envolvidos em crimes sexuais. Às vezes, quando eu quero, matar um pouquinho, pelo menos, da saudade, né, das coisas que a gente viveu, eu começo a olhar as fotos, os vídeos dela. Eu só quero a vida pra te levar. Letícia Tanzi, de 13 anos, foi morta a facadas ano passado. Horácio Nazareno Lucas, pai da menina, quis se vingar depois que Letícia o denunciou. Ele estuprava a filha havia 1 ano. Fico imaginando tudo que ela sofreu calada, sem contar, com medo, porque ele ameaçava ela. Se ela contasse, ele falou que
queria me matar, queria matar o irmão dela. Os abusos aconteciam enquanto Tamires saía para trabalhar. Ele é um psicopata. Que ele fingia muito bem uma coisa que ele não era. A história de Letícia é o retrato da maior parte dos estupros no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 70% das vítimas são crianças e adolescentes de até 17 anos. E a maioria dos abusos sexuais acontece dentro de casa. São Paulo registra, em média, 34 estupros por dia. E os casos que chegam ao conhecimento da polícia só aumentam. Nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 5.000 estupros foram registrados. Comparando o último mês de maio ao do ano passado, houve um crescimento de 4%. 9.600 agressores sexuais estão no sistema prisional de São Paulo. Até o fim do ano, a polícia quer coletar amostras de DNA de todos eles. A investigação policial tem que ser calcada na ciência, na imparcialidade, voltada para a verdade. Isso é uma ferramenta que pode acusar, que pode gerar uma condenação, mas também pode e tem gerado várias absolvições. Hoje, a Polícia Paulista possui o maior banco de dados genéticos do país. Graças ao cruzamento de DNA, foi possível descobrir, por exemplo, que o estuprador em série Vicente Alberto Vitorino havia feito 20 vítimas na zona sul de São Paulo. No início das investigações, a participação dele era confirmada em 5 casos. O assassino de Letícia ainda está foragido. Horácio já havia sido preso antes por outro estupro. Uma mulher foi vítima de comentários discriminatórios após postar uma foto nas redes sociais. Ela foi humilhada e ofendida por pessoas que falaram mal da aparência e do cabelo dela. Só que depois da repercussão do caso, ela acabou tendo uma ajudinha de pessoas que se comoveram com a história. Que a internet é terra de ninguém, a gente já sabe. As redes sociais estão cheias de ofensas e comentários preconceituosos. Pessoas que escrevem o que querem sem se preocupar com os outros. Foi exatamente o que aconteceu com Dona Hilda. Depois de postar uma foto em um grupo de dicas de cabelo, começou a ser ofendida por causa de sua aparência. Eu fiquei triste, fiquei querendo chorar, mas aí uns falavam mal, outros falavam bem. Elas mesmas começaram a me defender e acabou aí. Eu nunca respondi mal nem nada, não. Algumas pessoas escreveram, raspa a cabeça e acabou o problema. Neste outro comentário, uma mulher diz, está usando muito shampoo de laranja, pois o cabelo está um bagaço. Segundo esta psicóloga, as pessoas que escrevem este tipo de conteúdo se sentem seguras na internet. O problema é que não se dão conta que isso pode causar uma série de danos para a vítima. Cai a autoestima dela, né? A gente tem quadros aí de ansiedade, depressão, né? Então, problemas com a própria autoimagem mesmo. Ela começa a questionar se ela é boa o suficiente, se ela é bonita o suficiente, se ela está dentro do que a sociedade espera, é aquele famoso padrão, né, da sociedade e tal. Com essa interação nas redes sociais cada vez maior, cresce também o número de crimes cometidos. Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o número de denúncias por ano subiu cerca de 50%. Além desse dano moral, isso é na esfera civil, né? Aquela justiça em que uma pessoa litiga, briga com a outra, existe a esfera penal, que é do crime. Então, o caso dela também configura um crime, que é o crime de injúria. Injúria são os adjetivos pejorativos, os xingamentos que a pessoa sofre e que causam a ela, né, uma sensação ruim, um mal-estar, um desconforto. A pessoa tem que ir à delegacia de polícia e dar início àquela ação penal, né, através, então, de uma queixa de ocorrência daquele crime. Mas depois dos comentários ofensivos e humilhantes que a Dona Hilda sofreu nas redes sociais, surgiu uma corrente do bem. Tudo começou quando a Jane e a Iracema, que trabalham nesse salão de beleza, resolveram proporcionar para ela uma transformação. E essa corrente não parou por aí. Fizemos uma corrente do bem para ajudar a Dona Hilda, né, na aparência dela, levantar a autoestima dela. Eu achei que era até mentira. Aí eu passei meu zap para ela me chamou, a Jane me chamou no zap, e aí a gente foi conversando. Nós fizemos um alisamento nela, em seguida eu fiz o mega hair nela, depois nós fizemos a sobrancelha dela de micropigmentação e fizemos escova, pé e mão. E a história da Dona Hilda sensibilizou mais pessoas. Essa dentista ficou sabendo do caso e também quis ajudar. Acertamos alguns dentes dela na frente, que
estavam, né, atrapalhando um pouco ela sorrir. Depois do tratamento concluído, ela ficou totalmente satisfeita. Deu um sorriso e mudou totalmente a autoestima dela. O casal foi indiciado e preso por manter a cuidadora de uma idosa em cárcere privado por mais de 20 anos em Vinhedo, no interior de São Paulo. Eles negam as acusações. Foi neste abrigo que Dona Iva passou a primeira noite como uma mulher livre depois de 20 anos. A idosa vivia aprisionada numa espécie de porão, sem ter a luz do dia e sem ter contato com a vizinhança, de acordo com a polícia, numa situação semelhante à da escravidão. Dona Iva saiu do Paraná aos 17 anos e chegou a São Paulo em 1979 com os pais de Marino Oquido para trabalhar como doméstica. Foi levada para Campinas e finalmente foi trazida para Vinhedo. Em 2005, o patriarca faleceu e Dona Iva passou a cuidar da mulher dele. Segundo a polícia, foi a partir daí que o contato dela com a família parou. Écio Júnior e Marino Oquido foram indiciados e presos sob a suspeita de manterem Iva em cárcere privado. Eles também responderão pelo uso do nome da idosa para aplicar golpes financeiros na praça. Nos últimos 2 dias, 5 vítimas de golpes aplicados pelos acusados prestaram depoimento. O advogado de Marina negou as acusações. Não tem cárcere, não existe condição análoga do escravo, não existe tortura. Depois de conseguir pedir ajuda, Dona Iva, até então na mira da polícia por estelionato, conseguiu provar que, na verdade, era vítima. A família da idosa, que mora no Paraná, foi acionada imediatamente. Mas antes do tão sonhado reencontro, ela foi trazida para este abrigo. A idosa passou por exames clínicos e psicológicos. Fisicamente ela está bem, né? Conversa nitidamente, existe um pouco ainda de confusão em relação à nova situação que ela está vivendo. A mãe da acusada, que era cuidada por Dona Iva e, segundo a polícia, morava com ela no porão, casa bem. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você costuma guardar mágoa de alguém que já te feriu um dia? Se sim, cuidado. Isso pode prejudicar o seu coração. Uma pesquisa inédita da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo revela que a pessoa que perdoa e não guarda rancor corre menos risco de sofrer infarto. Olha só. Em algum momento da vida, qualquer um de nós já se decepcionou. Eu tive uma amiga que falou muito pelas costas. Ela falou para pessoas que nem me conhecia. E isso me magoou muito. Sabe aquela dor no coração causada por alguém que você menos imaginava? Eu era casada e eu fui traída e eu me senti muito mal mesmo. E o chão pode desaparecer de repente. Aquela apunhalada que a gente não está esperando, pode acontecer. Todo mundo sofre quando é magoado, mas pouca gente sabe que guardar rancor pode literalmente machucar o coração. Um estudo mostra que quem tem dificuldade de perdoar tem mais chance de sofrer um infarto. A pesquisa inédita revela que mais da metade dos entrevistados que já infartaram não perdoariam uma rejeição. Quando o assunto é quebra de confiança, 65% não estão dispostos a perdoar. Imagine o seu organismo sendo bombardeado constantemente ao longo dos anos por essas mesmas circunstâncias que aconteceram lá no passado. Médicos afirmam que a mágoa e o rancor são sim fatores de risco para doenças cardiovasculares, as que mais matam no país. O coração passa a bater com mais frequência, com mais pressão arterial, pode provocar aparecimento de arritmias e também altera os seus níveis de glicose, de colesterol. Dona Fátima, de 64 anos, sobreviveu a 5 infartos. Ela acredita que os sentimentos negativos afetaram a saúde. Sentimentos que ela agora não cultiva mais no coração. Não vale a pena guardar mágoa, rancor, tristeza. Não vale a pena. Eu acho que viver a vida é a melhor coisa. Agora, atenção, faço um alerta para você que gosta de fumar narguilé ou narguile, como é mais conhecido aqui no Brasil. Eu conversei com os pais de um jovem de 21 anos, aparentemente saudável, mas que morreu de forma repentina. E eles me disseram que a principal suspeita da causa da morte era um hábito que ele tinha, de fumar narguilé todos os dias. Acompanhe comigo.
Em uma caixinha, Adrilene guarda várias lembranças do filho. Kevin Albuquerque, de 21 anos, morreu no último dia 15. Além de um bom filho, ele era pai de uma menininha de apenas 6 meses. A vidinha dele era cuidar da filhinha, trabalhar e participar da equipe dele. É aquele cara que você nunca via ele triste. Às vezes eu estava triste e ele chegava, ô pai, o que está acontecendo? Ele levantava o meu astral. Ninguém imaginava que um jovem aparentemente forte poderia morrer de forma tão repentina. Um rapaz super de saúde forte, isso parecia uma fortaleza, tanto que ele até brincava, né, com a avó dele. A avó dele falava para ele, para filho, com esse negócio. Ele batia no não, vovó, aqui é fortaleza. A principal suspeita do que pode ter provocado a causa da morte era um hábito que ele tinha. Kevin fumava narguilé, popularmente chamado de narguile no Brasil. É um tipo de cachimbo de água de origem oriental por onde se fuma tabaco aromatizado. A última pesquisa nacional de saúde mostra que 63% dos usuários de narguilé no Brasil têm entre 18 e 29 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 hora de fumo, que é a média de uso, equivale a tragar 100 cigarros. Como é derivado do tabaco, contém nicotina e milhares de substâncias tóxicas. O uso do narguile pode aumentar o risco de desenvolvimento, por exemplo, do câncer. Câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer de bexiga. Daniele, que morou junto com Kevin por 5 anos, conta que eles fumavam todos os dias. Aí quando ele chegava, ele já mandava mensagem. Vida, tô aqui perto, já coloca carvão pra acender. Aí eu colocava o carvão pra acender pra ele chegar em casa, né, ele já tá acesa. Aí ele comia e fumava. E era assim a rotina, todo dia. Os jovens consideravam o hábito inofensivo, até o momento em que Kevin começou a passar mal. Foi logo depois de fumar narguilé em uma festa com amigos. Na madrugada, ele pegou e me ligou. Falou, mãe, não tô bem. Eu tô com muita febre e não tô sentindo as minhas pernas. Em menos de 24 horas, o quadro de saúde do rapaz piorou. Kevin foi trazido para este mesmo hospital da Zona Leste 3 vezes num curto intervalo de tempo. Primeiro, ele realizou alguns exames. Na segunda vez, foi medicado e liberado. Já na terceira, em estado gravíssimo, ele foi encaminhado para uma sala de emergência, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e minutos depois acabou falecendo. Como a causa da morte ainda não era esclarecida, o corpo do jovem teve que ser encaminhado ao IML Central, onde passou por uma autópsia. 5 horas da manhã eu estive aqui, peguei ele, levei ele até o hospital. Quando foi 5 horas da tarde ele faleceu. No primeiro laudo médico consta que Kevin teve uma pneumonia lobar. A suspeita é de que a inflamação aguda seja decorrente de uma meningite meningocócica. No caso de Kevin, provocada por uma bactéria. É uma doença grave que pode também ser transmitida através da saliva. O uso do narguile, né, ele pressupõe o compartilhamento desse bocal, desse instrumento por várias pessoas. Então, eventualmente, um indivíduo que tem a bactéria na sua garganta utiliza o narguile e o indivíduo seguinte, ao utilizar esse bocal, ele acaba sendo contaminado por essa bactéria. Outras doenças infecciosas, como gripe, tuberculose e hepatite C, também podem ser transmitidas com o uso compartilhado do narguilé. Muito fácil um adolescente, uma criança de menor, ir numa tabacaria qualquer e comprar esse tipo de coisa, porque não tem uma fiscalização. E esses jovens, eles fazem o que dá na telha. Então, o que aconteceu com meu filho pode acontecer com muita gente. Numa rede social, uma tia de Kevin publicou um texto contando o que havia acontecido com o sobrinho, a fim de alertar outros jovens. A publicação teve milhares de compartilhamentos. E depois de tudo isso, Daniele decidiu parar com o hábito. Eu parei porque, gente, não dá para me conviver com o assassino da pessoa que eu amava, né? Amo ainda, mas é difícil. Eu tentei de tudo que eu pude para meu filho não usar essa porcaria de narguilé, mas eu não consegui. E meu filho pagou com a própria vida. E aquela fumacinha que você solta não vale a sua vida. Não vale.
A morte do cantor Michael Jackson completou 10 anos na última terça-feira. Fãs de todo mundo se lembraram do ídolo. Mas o dia de homenagens também foi ofuscado por denúncias de pedofilia contra o rei do pop. O dia foi de encontro na estrela de Michael Jackson na calçada da fama, em Hollywood. Well, Michael Jackson, Cresci ouvindo ele e jamais vou esquecê-lo, me conta essa fã. Corrali veio da França para trazer flores e dançar como aprendeu assistindo incontáveis vezes aos passos de Michael Jackson. Que teve a vida abreviada aos 50 anos, vítima de uma overdose de calmantes receitados pelo médico Conrad Murray, que foi condenado por homicídio culposo sem intenção de matar e cumpriu metade da sentença de 4 anos de prisão. Apesar de ainda arrastar fãs ao redor do mundo, o rei do pop não é unanimidade. Denúncias de pedofilia amenizaram inclusive as homenagens dos 10 anos da morte do ídolo, que já foi considerado o artista mais completo de sua era. O documentário Deixando Neverland, do canal HBO, 2 homens declararam que Michael Jackson abusou deles quando eram ainda crianças. Após as denúncias, várias emissoras de rádio apagaram o cantor da programação. Documentários e filmes foram cancelados. Apesar do boicote, Michael Jackson continua sendo a celebridade que mais lucrou após a morte. Só no ano passado, os herdeiros receberam o equivalente a mais de R$1,5 bilhão com as músicas do cantor. Valores arrecadados graças a pessoas como Antônio, que ganha a vida dançando como ídolo e que diz que o legado do rei do pop está aí. E isso vai ser muito difícil de apagar. O Jornal da Semana termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia neste domingo. Um bom dia e até semana que vem. Tchau, tchau.